Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 12, parte 2. O Dr. Malta, ilustre engenheiro eletrônico, foi internado em um campo de concentração soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Ele atribui sua sobrevivência e fuga para a liberdade ao poder do subconsciente. Fui prisioneiro de guerra em uma mina de carvão na Rússia. Nessa prisão, homens morriam à minha volta o tempo todo. Éramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes e comissários inteligentes e de decisões rápidas. Após um rápido exame médico, uma cota de carvão era atribuída a cada prisioneiro. Minha cota era de 150 quilos por dia. No caso de o prisioneiro não atingir a cota, sua pequena ração de alimento era cortada, e pouco tempo depois ele descansava no cemitério. Comecei a me concentrar em um plano de fuga. Eu tinha certeza de que de alguma maneira meu subconsciente encontraria uma solução. Minha casa na Alemanha fora destruída, minha família dizimada, e todos os meus amigos e antigos colegas haviam morrido na guerra ou se encontravam em campos de concentração. Eu disse ao meu subconsciente: quero ir para Los Angeles e você vai encontrar um jeito. Eu vira a foto de Los Angeles e me lembrava muito bem de alguns bulevares e prédios. Todos os dias e noites eu me imaginava descendo o que deve ser um prédio. Eu não sei falar o nome. Em companhia de uma moça americana que conheci em Berlim antes da guerra, hoje minha esposa. Imaginava-me visitando lojas, andando de ônibus, comendo em restaurantes. Todos os dias tinha o cuidado especial de dirigir meu imaginário carro americano, subindo e descendo os bulevares de Los Angeles. Tornava tudo isso vívido e real. Essas imagens eram tão reais e naturais para mim como as árvores no outro lado do campo de concentração. Todas as manhãs, o chefe dos guardas contava aos prisioneiros que eram postos em filas. Ele gritava: 2, 3, etc. E quando o 17º era chamado, o meu número, eu dava um passo para o lado. Numa dessas ocasiões, o guarda afastou-se por 1 ou 2 minutos para atender um chamado, e quando voltou, recomeçou a contar, por engano, no número seguinte como sendo o 17º. Quando a turma voltou à noite, o número de prisioneiros era o mesmo, e não deram por minha falta. E até que descobrissem isso, levaria um longo tempo. Saí do campo sem ser visto e continuei a andar durante 24 horas, descansando no dia seguinte em uma cidade deserta. Consegui sobreviver pescando e caçando animais selvagens. Descobri trens de carvão que se dirigiam para a Polônia e viajei neles à noite até chegar finalmente nesse país. Com a ajuda de amigos, consegui chegar a Lucerna, na Suíça. Certa noite, no Palace Hotel em Lucerna, tive uma conversa com um casal americano. O marido me perguntou se eu gostaria de ser seu hóspede em Santa Mônica, Califórnia. Aceitei. E quando cheguei a Los Angeles, descobri que o motorista deles me levava para o mesmo hotel que eu falei que ele se visualizava lá, né? Que eu não soube falar o nome. Ele descobriu que o motorista ia levar ele exatamente para lá. E muitos outros que eu imaginara com cores tão vívidas durante os longos meses nas minas de carvão russas. Reconheci os prédios que vira mentalmente tantas vezes. Na verdade, tive a impressão de que estivera antes em Los Angeles. Eu havia chegado a meu destino. Jamais deixarei de me maravilhar com as coisas assombrosas que o subconsciente pode fazer. Na verdade, o subconsciente dispõe de recursos que desconhecemos inteiramente. Essa história dele, mais uma vez, né, nos relata o quanto é importante ter clareza sobre o que você quer, né? Porque quanto mais clareza você tem, mais rápido ou mais fácil aquilo chega. Porque muitas vezes, muitas pessoas, inclusive eu, sabemos várias técnicas e tudo mais, mas por não ter a clareza ainda do objetivo, não consegue conquistá-lo. E o mais importante é a clareza, por isso que muitas pessoas falam, né, quando você quer, por exemplo, um carro, você deve se visualizar dirigindo o carro, abre a porta, como é o banco, qual é a sensação que você sente ao dirigir aquele carro, qual música está tocando, qual é o cheiro do carro, qual é a cor do carro, modelo, ano, porque tem que ser assim muito específico, né? Ele fazia isso de maneira específica. É como se ele realmente já tivesse ido lá antes. Gostei da história dele, bem interessante. Como arqueólogos e paleontólogos reconstroem cenários antigos.
O subconsciente tem a recordação de tudo que já aconteceu na história da nossa espécie. Não é só na nossa, tá? Da nossa. Arqueólogos que estudam em ruínas antigas e incontáveis artefatos deixados por membros de velhas culturas podem usar em seu trabalho, com resultados maravilhosos, a percepção imaginativa. A mente subconsciente pode ajudá-los a reconstruir antigos cenários. O passado morto renasce. Olhando para as ruínas de velhos prédios e estudando a cerâmica e a estatuária, as ferramentas, os utensílios caseiros de civilizações antigas, o cientista pode, utilizando os bancos de dados da mente universal, saber como, quando e por que tais objetos foram criados. A concentração profunda e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do subconsciente. Esse fato habilita-o cobrir com telhados estruturas antigas e cercá-la de jardins, tanques e fontes. Os restos fósseis recebem olhos, tendões e músculos, e mais uma vez andam e falam. O passado torna-se um presente vivo, e descobrimos que na mente não há tempo nem espaço. Pela imaginação disciplinada, controlada e dirigida, podemos ser companheiros da maioria dos cientistas e pensadores inspirados de todos os tempos. Como receber orientação do subconsciente? Quando você tem que tomar o que acha que será uma decisão difícil, ou quando não consegue descobrir uma solução para um problema, comece imediatamente a pensar construtivamente a esse respeito. Se fica com medo ou preocupado, você não está realmente pensando. Pensamento autêntico não inclui medo. Vejamos agora passos de uma técnica simples que você pode usar para receber orientação no tocante a qualquer assunto. Agora a gente vai com a técnica para receber a orientação do subconsciente. Tranquilize a mente e fique imóvel. Diga ao corpo para relaxar. Ele tem que obedecer. O corpo não tem vontade, iniciativa ou inteligência autoconsciente. O corpo é um disco emocional que grava suas crenças e impressões. Mobilize a atenção. Focalize o pensamento na solução do problema. Pense como ficaria feliz com a solução perfeita. Vivencie a sensação que experimentaria se tivesse agora. Deixe a mente desfrutar de forma relaxada dessa sensação de felicidade e contentamento. Em seguida, vá dormir. Quando acordar, se não obteve ainda a resposta, ocupe-se com qualquer outra coisa. Enquanto estiver assim ocupado, é possível que a solução surja de forma inesperada em sua mente. Para receber a orientação da mente subconsciente, o método simples é o melhor. Vejamos um exemplo. Certa vez, perdi um anel valioso que era também uma joia de família. Procurei-o por todos os lugares em vão. Fiquei aborrecido e triste com a perda. Naquela noite, conversei com o meu subconsciente da mesma maneira como faria com uma pessoa. Antes de cair no sono, disse-me: Você sabe tudo. Sabe onde está o anel. E, portanto, mostre-me onde ele está. É impressionante, né? É impressionante o que você e eu podemos fazer ao compreender os ensinamentos desse livro, né? Ao compreender o poder da mente subconsciente. Aqui, no caso, ele está passando um comando, né? Ele passou um comando para a mente, para achar aquele anel que ele tinha perdido. E aí você adapta a qualquer outra situação na sua vida. Antes de dormir, ele passou o comando. Você sabe onde está o anel e, portanto, mostre-me onde ele está. Foi dormir. Pela manhã, acordei de repente com as seguintes palavras buzinando no meu ouvido. Pergunte a Robert. Quando a gente começa a tomar consciência do nosso corpo, fica mais claro quando a gente escuta esse tipo de mensagem, né? Pergunte a Robert. Uma das primeiras coisas que fez assim a minha ficha cair, de que eu estava ouvindo algo, né? Foi uma vez que eu acordei com uma frase. Assim, eu acordei e escutei assim: coloca os pés que Deus coloca o chão. Primeiro você coloca os pés e depois Deus coloca o chão. Tipo isso. E aí eu abri os olhos e fiquei assim: quem falou isso?
Claro que estranho, acordei com essa frase na cabeça. E ali eu fui me dirigir a outra cidade, estava indo fazer uma coisa específica. E no caminho, a frase todo tempo na minha cabeça. Primeiro você coloca os pés e depois Deus coloca o chão. E aí, quando já estava chegando no local, aí eu compreendi o que aquela frase estava querendo me dizer. Eu estava indo com meu esposo a um lugar fazer um orçamento de uma coisa, né? E, e ele ainda bem negativo, né? Pensava assim, que adianta ir lá fazer o orçamento se não vai ter dinheiro para fazer? E aí eu compreendi, antes de chegar no local, o que aquela frase estava me dizendo. Primeiro você coloca os pés, depois Deus coloca o chão. E aí eu conto essa história mais pra frente. No fim das contas, eu vou resumir, né, pra não deixar uma curiosidade. No fim das contas, foi isso que a gente fez. Colocou os pés e depois Deus colocou o chão. E deu tudo certo, o dinheiro apareceu, tudo foi feito. É incrível estar consciente e ouvir. Todo o tempo, o que a gente chama de superior, né, centelho, tá falando com a gente não escuta porque a mente está barulhenta. E porque a gente não está consciente, mas quando a gente está consciente, a gente escuta essa voz falando com a gente bem direitinho. Eu vou continuar no outro vídeo, porque já passou dos 10 minutos. Lá eu vou recomeçar esse trecho aqui, sobre ele ter se acordado com a voz na cabeça.